Vamos continuar a clamar a Deus para nos reviver novamente, por W. Seymour. O Espírito de Deus intercede por nosso intermédio com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. George D. Watson diz: todas as grandes épocas da divina providência e manifestação do mundo foram precedidas por grande oração. Por todas as eras, sempre que Deus saiu de seu esconderijo para desnudar seu braço em julgamento, ou manifestando sua glória e revelando sua presença, o Espírito Santo precedeu tais eventos ao mover sobre os grandes fardos de oração eleitos por Deus. Deus nos livre de ficarmos satisfeitos com qualquer coisa que não seja o que ele tem de melhor. Ismael era filho de Abraão, mas certamente não foi o melhor pensamento de Deus para Abraão. Agradeça a Deus por tudo que Ele está fazendo em todo o mundo hoje, mas certamente Ele é capaz de fazer muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 13:20. E assim o buscamos para a plenitude da chuva passada e a chuva serôdia, Joel 2:23, derramada nestes dias. Uma chuva abundante pela qual o Senhor confirmará sua herança quando estiver cansada. Salmo 68, verso 9. Marcas de um verdadeiro avivamento. O Espírito de Deus é o Espírito Santo. Ao longo dos anos tem havido características marcantes do verdadeiro reavivamento enviado por Deus. Convicção do pecado, santidade de vida, humildade, exaltação do Senhor, zelo pela salvação dos perdidos, poder na oração, um espírito contínuo de oração do Espírito Santo, amor divino derramado no coração pelo Espírito Santo, Romanos 5:5, amor que sofre muito e é bondoso, que não suspeita mal, não se vangloria, não se ensoberbece, amor que nunca falha. Os homens devem orar sempre e não desanimar, Lucas 18:1. Continue orando, irmão e irmã. Obedeça a esse profundo impulso do Espírito Santo em seu coração. Esse anseio por um poderoso reavivamento do Espírito Santo que examina o coração e convence do pecado. Deus é fiel. Ele prometeu responder à oração da fé. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Mateus 9:29. A Escritura não pode ser anulada. João 10:35. Ó, que o Espírito do Senhor sopre sobre nós. Ó, que venha o tempo em que os olhos altivos do homem serão humilhados, e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado. Isaías 2:11. Vamos acreditar de todo o coração no que Deus disse e vamos agir de acordo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7:14. Orações desimpedidas por R. E. Lacy. 1 Pedro 3:7. Que suas orações não sejam impedidas. Dificilmente há um limite para os benefícios espirituais das orações desimpedidas. A Escritura não diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João 15:7. À luz desta verdade, Satanás e todas as forças perversas do inferno procurarão quebrar aquele contato vital entre Deus e o homem que ora. As forças opostas regozijam-se quando as orações são impedidas e reduzidas a uma mera forma de oração, nada mais do que um ritual religioso piedoso. No entanto, o precioso Espírito Santo, pessoas piedosas e as forças do céu também estão à disposição para manter as janelas do céu abertas e fortalecer nossa vida de oração. Se todos resistissem às forças enfraquecidas e cedessem apenas aos poderes da justiça, descobririam que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. 1 Pedro 3:12. Vida da alma, lar, igreja. Orações sem impedimentos são a vida da alma individual, do lar e da igreja. Uma alma sem oração é uma alma sem vida. O lar sem oração não tem vida espiritual,
E a igreja que tem apenas a forma de oração também está morta. Foi uma igreja de oração que tirou Pedro da prisão. Já foi dito com razão, a família que ora unida permanece unida. Orações desimpedidas são uma repreensão aos pecados de hipocrisia, tibieza e incredulidade. O pecado de qualquer grau ou tipo precisa murchar e morrer no armário da oração que prevalece. Os pecados do liberalismo, materialismo, formalismo e legalismo também expirariam se confrontados por soldados da cruz armados com a arma de oração total de John Bunyan. Esta poderosa arma levou John Bunyan ao céu, apesar do ambiente de um mundo infernal. Graças a Deus existe aquela vida cristã abençoada de fazer orações sem impedimentos. Isso é possível pela permanência do Espírito Santo e da Palavra de Deus. A Bíblia diz: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, verso 18. Uma pessoa que está consciente do pecado em seu coração ou vida pode fazer orações, mas ela não pode entrar na presença do Pai até que esse pecado seja resolvido da maneira de Deus. Para orar a oração fervorosa e eficaz de um homem justo, um homem deve estar em posição correta tanto com os homens quanto com Deus. Existem pecados no coração que impedem a oração. Existem pecados domésticos que impedem a oração e existem pecados da igreja que impedem a oração. As ações, palavras e sentimentos que estão à flor da pele em casa, que o dono não gostaria que ninguém fora da casa soubesse. Todas essas coisas impedem a oração, embora possam ser escondidas com sucesso da vista do público. A vida doméstica não cristã é a causa de muitas orações impedidas. As igrejas não são mais espirituais do que seus respectivos lares. Pecados não confessados e não perdoados em lares cristãos professos também estão na igreja. O apóstolo Pedro nos informa que as orações são impedidas por uma língua descontrolada, porque aquele que quer amar a vida e ver dias felizes, refreia sua língua do mal e os seus lábios não falem dolosamente. 1 Pedro 13:10. Um homem de oração cheio do Espírito não é dado a fofocas ou conversas questionáveis. Duas coisas definitivamente não andam juntas: uma língua desenfreada e um coração que ora. Um mundo de iniquidade, de acordo com Tiago, é aquela língua incendiada pelo inferno que nenhum homem pode domar. Mas uma língua controlada pelo poder da maravilhosa graça de Deus e incendiada pelo Espírito Santo é uma força do lado da justiça. Deus é glorificado e as orações deste homem não são impedidas. Que cada um de nós se esforce para estar entre aquele número cujas orações não sejam impedidas, pelo bem de nossa alma, de nosso lar e da igreja. Amém. Deus abençoe a todos.